Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nós estamos chegando aí a 100 dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro, um ano da prisão do ex-presidente Lula e no meio de tudo isso, muito debate aconteceu em relação, na época até da sucessão presidencial. E um dos nomes mais importantes nesse debate foi o candidato a presidente pelo PSOL, o Guilherme Boulos. Correto, exatamente. Foi um segmento da esquerda muito atuante e que essa atuação prossegue, Joelson, mesmo depois da eleição, agora mesmo dos debates aí que estão acontecendo em torno de pontos polêmicos, em torno de projetos polêmicos, como a reforma da Previdência e outras reformas que precisarão tramitar no Congresso Nacional. Enfim, as forças políticas, oposição e governo estão ainda muito tensas em relação ao momento que o país está atravessando. Nós vamos conversar com ele, está aqui no estado do Piauí e vai conversar conosco, Guilherme Boulos. Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Piauí e ao Piauí tudo bem, prazer. também. Guilherme Boulos, primeiro você entrou numa disputa à presidência da República, o cenário era um cenário muito hostil depois da prisão do ex-presidente Lula. Você já sente que o debate começa a se normalizar? O PSOL e os outros partidos têm tido espaço para manifestar as suas opiniões sem que haja uma confrontação odienta no meio dessas falas? Olha, Joelson, Elivaldo, a todos que estão nos assistindo, eu acho que o espaço para uma oposição ao que representa o projeto do Bolsonaro aumentou no último período. Aumentou não porque o Bolsonaro se desarmou, me parece que ele nem desceu do palanque ainda. Ele continua se comportando como candidato a presidente da República e não como presidente eleito. Mas porque muita gente que embarcou nessa onda começou a perceber que era furada, né? Em 100 dias de governo, foi desmascarado muita coisa. O Bolsonaro, ele dizia que iria representar uma nova política, acabar com a corrupção, fazer política de um outro jeito. E o que a gente viu em 100 dias, além do despreparo, que eu acho que é um tema que tem que ser falado, nós vimos aquele que dizia que era nova política se tornando um laranjal, né? As acusações de corrupção das mesmas velhas práticas em torno do PSL. Mas isso antes dele assumir a presidência, né, Guilherme? É bom também deixar claro. Agora. Não, a denúncia veio agora, mas eu digo, os fatos antecedem a própria condição dele de presidente da República. Você não acha que, de alguma maneira, esse esforço para fazer a nova política pode também ter sido um motivo de contestação a Jair Bolsonaro? Eu acho que esse esforço é muito mais marketing do que verdade. Se você pegar, então, dentro dos 100 dias de mandato, você vai ver que ele liberou no começo do mês R$1 bilhão em emendas parlamentares, buscando convencer, por esse método do balcão de negócios, os deputados a aprovarem a reforma da Previdência, como os outros governos fizeram. Não tem nada de novo nessa política. Você vê nisso traços da velha política ou da política tradicional? Eu vejo isso uma grande hipocrisia de alguém que disse que ia fazer diferente e tem as mesmas velhas práticas. E pior, está envolvido com o que não presta. As denúncias da ligação do Bolsonaro com a milícia responsável por ter matado Marielle Franco, nossa companheira de partido no Rio de Janeiro, são graves, precisam ser apuradas e investigadas. Me espanta muito o ministro Sérgio Moro, né, que se colocava como o arauto contra a corrupção, não sei o quê, está de bico calado e não fala nada diante do Queiroz, diante do caso das laranjas do ministro do Turismo, diante do vínculo cada vez mais evidente entre esses milicianos e a família do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o próprio presidente da República. Agora, em relação a pontos que hoje já estão tomando conta do debate da sociedade, como o senhor falou no ministro Sérgio Moro, o projeto de lei anticrime que já está no Senado e também a reforma da Previdência que começa também a envolver toda a sociedade. Como é que a oposição, sobretudo esse setor da esquerda, ou mais da extrema esquerda, se comporta nesse debate? Olha, Elivaldo, não está em jogo nesse momento uma reforma da Previdência. O que está em jogo é a destruição da Previdência Pública no Brasil. A proposta do governo Bolsonaro, que é uma proposta que bota 40 anos de contribuição para o trabalhador poder se aposentar com salário integral. Quem é que tem hoje 40 anos de contribuição? Nós temos 37 milhões de trabalhadores na informalidade, fazendo bico, trabalhando por conta própria, que não contribui com o INSS. A reforma trabalhista que ele apoiou e que o Temer fez em 2017 só agravou esse cenário.
piorou o trabalho com carteira assinada. Agora, muito da argumentação para aprovação dessas reformas está justamente numa crise econômica que começa em 2014, ainda no período do governo Dilma e Lula. E nós sabemos que o PSOL, apesar do alinhamento com o pensamento político de Lula e Dilma, também faz críticas a esse modelo. Estão mais à esquerda do que o Partido dos Trabalhadores está. Você vê críticas ou em algum momento que a análise feita de que a crise econômica começou no governo Dilma e Lula pode ser verdadeira? Não, acho que o PSOL fez muitas críticas e eu acho que a crise econômica ela se aprofunda no Brasil a partir de 2015, quando a Dilma bota o Joaquim Levy, que hoje é presidente do BNDES no governo Bolsonaro, que veio do Bradesco, de banco privado, para ser ministro da Fazenda. E a receita que o Levy adotou, e que depois o Temer seguiu com o Meirelles e que agora o Bolsonaro segue junto com o seu ministro Paulo Guedes, é a velha receita da tesoura. Essa turma só sabe cortar, são os maníacos da tesoura. Fala em investimento público, corta. Educação, corta. Saúde, corta. Obra pública, corta. Qual que é o resultado disso? Quanto mais você corta, menos emprego gera, menos renda, menos dinheiro tem na economia e as pessoas consomem menos. E o Estado arrecada menos. E a oposição não reconhece o déficit fiscal, por exemplo, Agora, das contas públicas? Isso só aprofunda o déficit fiscal, Elivaldo. Porque quando as pessoas consomem menos, hoje mais de 40% de arrecadação tributária no Brasil é imposto sobre consumo. Se você desativa a economia, a arrecadação tributária diminui. Tanto é que estão cortando há 4 anos e o déficit continua. Não resolveu o déficit. O que vai resolver, como em qualquer país do mundo, só saiu de crise econômica retomando investimento público. E sabe de onde vem o dinheiro? Enfrentando o privilégio de verdade. Coisa que essa reforma da Previdência não quer fazer. Eu quero ver se vão botar imposto sobre lucro de banco. Eu quero saber se vão cobrar os sonegadores do INSS, né, que não pagam os 500 bilhões de reais em dívida do INSS das grandes empresas. A Bolsa Empresário, que só na Previdência Pública é 57 bilhões que deixa de se arrecadar por ano porque os empresários têm isenção e desoneração fiscal. É aí que tem que mexer para poder garantir uma previdência sustentável e garantir investimento público para retomar emprego e renda. A desoneração fiscal não gera emprego e renda? Não tem gerado. As desonerações não geraram essa contrapartida. Sabe o que as empresas fizeram com o dinheiro da desoneração, que deixou de pagar imposto? Mandaram para a matriz lá fora para fazer caixa. Investiram em especulação no mercado financeiro. Não gerou emprego no Brasil. Essas desonerações não foram feitas por um estudo na economia de onde ia gerar emprego, onde não ia. Foi feita por lobby de parlamentar que foi pago por grande empresa na sua campanha eleitoral e que beneficiou ela depois. E a campanha Lula Livre aí, que o pessoal incorporou também, há contestações em relação à situação atual do ex-presidente? Claro, a prisão do Lula, e digo aqui com todas as letras, não sou do PT, sou do PSOL, mas a prisão do Lula é uma prisão política. Mas foi condenado na justiça. Em 2 instâncias. O Lula foi preso para retirá-lo no processo eleitoral. Quem comandou a condenação dele hoje é ministro do Bolsonaro. Como é que pode um juiz que depois é beneficiado politicamente da decisão que ele tomou como juiz? Esse Moro tem que ter vergonha na cara. Foi confirmada por 3 desembargadores, Guilherme. Foi confirmado por 3 desembargadores que nunca contrariaram o Moro em nada. O TRF4 é um puxadinho de Curitiba. É isso que foi na Lava Jato. Agora, é um escândalo alguém ser condenado sem provas para retirar do processo eleitoral, ficar preso 1 ano. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, e o Temer? E o Aécio Neves, que tem provas sobrando, né? Tá lá, deputado federal, né? E o Michel Temer, e a quadrilha do Temer todo? Padilha, né? Moreira. Essa mesma Lava Jato não chegou a prender Michel Temer e até agora... Rapaz, não ficou uma semana. O Lula está preso há 1 ano. Mas não tramitou ainda, né, a ação dele. Mas, enfim, você tem os trâmites. Agora, esses trâmites são mais rápidos para um e mais lentos para outros. O que eu vejo é que tem um monte de gente que tem prova e não tem condenação. E o Lula não tem prova e tem condenação. Por isso eu defendo a liberdade do Lula como uma questão democrática no Brasil. O Lula é um preso político nesse país. Guilherme Boulos, só para a gente ir finalizando, o pessoal sempre tem candidatura própria aqui no estado do Piauí. Como é que você pretende, com a sua presença aqui, fortalecer essas candidaturas pensando em eleições futuras e aquecer a militância? Primeiro, enfim, eu vou votar daqui a pouco, às 4 horas da tarde, faço convite na Universidade Federal do Piauí para uma grande atividade contra a reforma da Previdência e para analisar esses 100 dias do governo Bolsonaro. Né? Essa caravana, esse giro que eu estou fazendo pelo Brasil, ontem estava em Fortaleza, amanhã vou estar em Recife, já passei por 7 estados, vamos passar por 12 até o fim desse mês. Esse giro é
coordenado pelo PSOL, junto com movimentos sociais, para que a gente enfrente a reforma da Previdência e construa uma oposição. Nossa cabeça não está em 2022. Nossa cabeça está agora para barrar esses retrocessos que comprometem o futuro do povo brasileiro. Queria agradecê-lo, Guilherme Boulos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Joelson. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Vai fazer, portanto, o debate às 4 da tarde lá na Universidade Federal do Piauí.